Capítulo 166. 2. O Encontro de Dois Reis. No entanto, o reino de Chambord e o reino de Blackstone estavam atualmente em uma relação hostil. Seria muito difícil para a força expedicionária de Chambord atravessar. Se a força expedicionária de Chambord não colocar a bandeira que afirmava que eles estavam indo para o exercício militar de Zenith, eles seriam tratados como invasores pelo reino Blackstone assim que entrassem nos territórios de Blackstone. Alguém recomendou a Fei escolher outro caminho e evitar atravessar as montanhas do Sol Ardente. Eles queriam chegar a St. Petersburg andando na beira da montanha desde que as bestas rugido das chamas e os cavalos de guerra eram rápidos. Portanto, eles poderiam chegar a São Petersburgo a tempo. No entanto, Fei rejeitou essa recomendação. Se eles fizerem isso, não demonstraria que Chambord tinha medo do reino Blackstone. Fei iria passar da fortaleza Blackstone diretamente com orgulho. A única coisa foi que antes que a força expedicionária de Chambord pudesse se aproximar da fortaleza de Blackstone, o portão da fortaleza de repente abriu. Então, uma série de sons de corneta ressoou no céu. O pó no chão foi levantado para o céu quando uma força cavalaria blindada negra correu para fora da fortaleza. Havia pelo menos 2.000 cavaleiros naquela força. Um ancião de cabelo loiro e barbudo que tinha cerca de 50 anos liderou a investida. Ele estava usando um capacete dourado coberto de diamantes. Sua expressão era sombria, e a crueldade enchia seus olhos. Ele apontou as mãos para a frente, e os cavaleiros se dividiram em duas colunas e avançaram contra a força expedicionária de Chambord dos dois lados com hostilidade e intenção assassina. Formação, defesa. Seth manteve sua calma o tempo todo. Ele gritou e os 50 cavaleiros do Zodíaco pularam das bestas rugido das chamas e juntaram os 50 escudos da Torre de Ferro. Eles formaram imediatamente uma parede móvel de defesa de ferro. A parede da defesa em forma de V na parte frontal da formação, Varden Oleg riu violentamente com um enorme machado preso firme em suas mãos. Logo atrás dele, Pierce e Drogba ficaram um ao lado do outro com 2 martelos. Quando enfrentavam inimigos, os 3 guerreiros com fome da batalha não tinham medo em seus rostos, e uma expressão excitada e fome apareceu. Crack, crack, crack. Os 100 executores da força de execução da lei dividiram-se em 2 grupos. Um grupo sentou-se em seus cavalos e apontaram os arcos. As setas de penas brancas brilhavam ao sol e visavam os inimigos que estavam investindo sobre eles. Esses soldados eram todos arqueiros divinos, e eles tinham a habilidade de derrubar 50 cavaleiros de elite inimigos com uma rodada de disparos. O outro grupo da força de execução da lei, constituído por 50 soldados, guardou a carruagem mágica da princesa mais velha para evitar que a Alteza e a futura rainha Ângela fossem atacadas pelos cavaleiros. Quanto ao rei Alexander, ele não tinha ninguém além dele, exceto pelo guarda-costas Fernando Torres. Nos olhos de cada soldado, seu rei era um verdadeiro mestre invencível que não precisava da proteção de soldados mais fracos. Se eles realmente ficassem em frente ao rei, seria um insulto para ele. Os cavaleiros do reino Blackstone correram rapidamente. Embora tenham uma forte presença, eles não avançaram ou iniciaram o ataque imediatamente. Em vez disso, eles circularam em torno da força expedicionária de Chambord. Eles cavalgaram seus cavalos em torno da força de Chambord em círculos quando colidiram suas lanças com seus próprios escudos e fizeram sons altos. O barulho de mais de 2.000 pessoas atingindo seus escudos soou como um terremoto e a raiva dos deuses. Estes sons eram tão altos que pareciam intangíveis. Um vento violento soprou o pó do chão e empurrou-o para a força de Chambord que estava cercada no meio. Esta era a presença de batalha, a batalha de presença dos cavaleiros. No campo de batalha, se sua presença de batalha fosse usada adequadamente, isso conseguiria o objetivo de fazer os inimigos se renderem sem lutar contra eles. Em muitas situações, os soldados novatos que nunca haviam lutado em batalhas ou guerras antes eram derrubados mentalmente e defecavam nas calças quando experimentam isso pela primeira vez. Era óbvio que esses 2.000 cavaleiros eram veteranos que passaram por inúmeras batalhas.
Eles tinham muita experiência em criar uma presença de batalha impressionante. Embora houvesse apenas um pouco mais de 2.000 inimigos, eles criaram a presença de mais de 10.000 soldados. As palmas de cada soldado de Chambord começaram a suar. Seus lábios começaram a secar, e suas gargantas começaram a fazer coçar quando se sentiram nervosas. Afinal, eles nunca passaram por uma batalha real no campo de batalha. No entanto, tudo isso não era importante porque Chambord tinha um cão negro super grande. Vof! 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 O grande cão negro que estava soltando um rugido profundo em sua garganta de repente começou a latir com raiva. Era tão alto que soava como um enorme uivo de dragão. O que aconteceu a seguir foi inimaginável. O latido do cão cobriu instantaneamente a presença de batalha criada pelos mais de 2.000 cavaleiros. Além disso, esse latido de cachorro teve um efeito indescritível e espantoso sobre os cavalos. Mais de uma dúzia de cavalos de Blackstone que estavam correndo em torno da força expedicionária de Chambord de repente entraram em colapso no grupo devido a um medo. Seus corpos começaram a se contrair, e espuma branca brotou de suas bocas. Os cavaleiros que estavam andando sobre eles não esperavam que isso acontecesse. Como almôndegas, todos caíram no chão devido ao impulso. Esta cena fez a presença de batalha que os cavaleiros de Blackstone criaram como uma tonelada de esforço desaparecer instantaneamente. Todos de Chambord não hesitaram em rir disso. Parem! O velho com o capacete de ouro gritou, e os cavaleiros de Blackstone que estavam circulando em torno da força expedicionária de Chambord pararam. A dúzia de pobres cavaleiros já foram transformados em pasta de carne pelos seus companheiros. A maldade e o ódio nos olhos do velho era tão grande que quase poderia ser solidificada. Ele dividiu os cavaleiros pela metade e cavalgou para frente em direção a Fei lentamente enquanto o olhava firmemente. Ele estava segurando a espada dourada em suas mãos tão forte que suas mãos estavam ficando brancas. As juntas dos dedos estavam estalando, e suas veias estavam evidentes ao olho. Depois de um tempo, ele deixou uma das suas mãos sair da espada de forma involuntária enquanto dizia maliciosamente: "Eu sou Condin, o rei de Blackstone. Rei Alexander, deixe os assassinos do meu terceiro príncipe Eric e meus 200 cavaleiros e eu vou deixar vocês ir." De outra forma, conforme ele disse, todos os cavaleiros que cercavam a força expedicionária de Chambord apontaram a ponta de suas lanças para eles em cooperação com a ameaça de seu rei. O espírito assassino era real. Au! Não sei do que você está falando. Fei esticou as costas e disse: "Alguém foi morto na noite passada? Não é de admirar que houve um brilhante amanhecer avermelhado nesta manhã. Os gritos na noite passada impediam-me de dormir uma boa noite. Rei de Blackstone, a segurança pública e a ordem no seu território Blackstone não são muito bons." Você, o velho forte de cabelo e barba dourada, ficou tão louco que seu coração pulou uma batida. Sua expressão tornou-se muito séria quando ele gritou: "Alexander, como você se atreve a ser arrogante diante dos meus soldados de elite de Blackstone? Ei, por matar um príncipe de um reino afiliado de nível 4, a lei está do meu lado, mesmo que tomemos esse caso em frente ao Imperador Essen. Se eu quiser, eu posso comandar e fazer a família real de Chambord perder sua linhagem." Fei olhou levemente para os cavaleiros com um espírito assassino e disse com um tom muito desdenhoso: "Limpe um caminho para nós em 10 segundos e deixe-nos ir. Caso contrário, o reino de Blackstone nunca mais terá um rei." Depois de dizer isso, o corpo de Fei tremulou levemente. Todos sentiram que Fei tinha ficado obscuro por um segundo. O rei de Blackstone sentiu seu pescoço ficar um pouco frio, e ele instantaneamente pegou seu pescoço de surpresa. Ele descobriu que a barba loira que ele penteava e cuidava todas as manhãs estava mais curta. Quando ele olhou para cima, viu o rei de Chambord, que estava de pé em seu lado oposto, espalhando sua barba loira no frio vento do outono. Todo cavaleiro de Blackstone ofegou em choque. Exceto por alguns guerreiros de alto nível, ninguém mais viu como o rei Alexander de Chambord se moveu e atacou.